Olá, meu nome é Marcelo Calcanho Reinhardt. Eu vim hoje aqui falar para vocês sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A ideia é dar algumas noções básicas de TDAH então para vocês e ao final podermos fazer uma discussão. Infelizmente não é possível falar sobre tudo que existe sobre o TDAH. Então o título ali, o que é e como tratar, parece tão amplo, mas ao mesmo tempo eu vou ter que falar um pouco de cada um desses itens, né? Porque nós temos só 40 minutos, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia sobre a minha formação, experiência profissional, eu sou um médico psiquiatra, sou lá do Rio Grande do Sul, fiz especialização em infância e adolescência, tenho mestrado em psiquiatria, onde eu pude ter mais contato então com o estudo especificamente do TDAH, e atualmente sou o coordenador do PRODA, que é o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade aqui em Santa Catarina. Ao final eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o PRODA. Sou coordenador do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Associação Catarinense de Psiquiatria, também membro da Comissão Científica da ABDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Só para vocês terem uma ideia sobre o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas pessoas, às vezes na internet, se ouve falar assim que isso foi inventado agora, é algo recente, é modismo. Gente, para vocês terem uma ideia, a primeira referência histórica é de um médico alemão, Weikart, que é de 1775. Então não é de agora, não é dos últimos 5 anos, 10 anos, que teve uma descrição de uma síndrome, né, com dificuldade de atenção e hiperatividade, e foi descrito em um livro alemão. E a primeira publicação foi em 1902, de um médico chamado George Still, e ele também trazia alguns sintomas de desatenção e hiperatividade em crianças, só que não se sabia que viria a ser esse TDAH. Vamos passar um pouquinho aqui. Para vocês terem uma ideia, que também não é algo em que é todo mundo que tem TDAH, porque sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, todo mundo vai ter em algum momento da vida. A questão aqui é muito quando leva a um prejuízo, se tornando então um problema realmente. Mas, para terem uma ideia, em crianças e adolescentes, um estudo bastante recente, apesar de ser de 2007, mas ele é muito recente, foi muito bem feito, inclusive por um grupo de brasileiros, em que demonstrou que 5,29% das crianças e adolescentes no mundo, independente do lugar onde elas vivem, independente da cultura, vão ter TDAH. E, por outro lado, 2,5% dos adultos vão ter TDAH. Até há bem pouco tempo, até uns 5 anos, se imaginava que então, se 5% mais ou menos das crianças e adolescentes têm TDAH e 2,5% dos adultos, isso significa que metade das crianças e adolescentes vão seguir tendo sintomas de TDAH no decorrer da vida. Os últimos estudos de coorte, de acompanhamento, né, desde o nascimento, têm mostrado que isso não deve ser bem assim. Infelizmente, não teria como dizer para você assim, se já tem um consenso no mundo inteiro, os cientistas ainda discordam um pouco, mas a ideia é que muitos adultos não têm história na infância e adolescência de sintomas de TDAH. E aí vem uma pergunta atual, que é assim, mas é possível ter TDAH só com início na vida adulta? Isso vai ser para um outro momento, não vai dar para a gente entrar tanto agora. Em relação ao modelo neurobiológico do TDAH, já está bem estabelecido, e sugere assim, é uma implicação de uma série de genes, então não se sabe bem exatamente quais são e por que eles vão levar alguém a ter TDAH, porque às vezes um familiar carrega aqueles genes, passa adiante, por exemplo, para o filho, e só o filho vai ter os sintomas realmente de TDAH. O que se sabe é que realmente tem uma série de genes, alguns já estão bem estabelecidos, e a expressão desses genes, assim, a pessoa tendo a doença, né, os sintomas, vai depender de questões ambientais. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma vulnerabilidade genética baixa para ter o TDAH, mas tem genes, e dependendo da exigência do ambiente, vai aparecer o TDAH mais cedo na vida. E ao contrário também pode acontecer, apesar da vulnerabilidade da pessoa, a exigência do ambiente vai fazer com que só mais tardiamente na vida possa surgir o TDAH. A questão principal então, se qualquer pessoa pode ter algum momento da vida, algum momento, problema de atenção,
de hiperatividade, de impulsividade, o que significa, assim, então, ter TDAH? É quando realmente se tem muitos desses sintomas, levando a prejuízo. E aí, alguns estudos tentaram mostrar assim, será que tem realmente prejuízo TDAH? E é relevante? Para ter uma ideia, prejuízo na educação, repetência escolar, quase o dobro de porcentagem de pessoas que repetem na escola. Suspensões e expulsões, aí já é quase 4 vezes mais quem tem TDAH. Ingresso na faculdade, aí já é bem menos, né, o ingresso, 22 contra 77% de quem não tem TDAH. Menor número de graduados, olha só, 7 vezes menos, né, 5% contra 35%. Isso é um estudo relativamente antigo, de 98. Prejuízo no trabalho, demissões muito mais frequentes, uma troca de empregos muito mais frequente, piores empregos, ganhos menores. Prejuízo na vida afetiva, o início precoce da vida sexual, relacionamentos de curta duração, número de parceiros em geral muito maior, risco de gravidez na adolescência, impressionante, e risco para doenças sexualmente transmissíveis também 4 vezes mais. Também eu tive a oportunidade de fazer uma grande revisão em 2012 e já temos 6 anos dessa revisão. Eu fiz com a minha esposa, que é psicóloga, e eu tenho orgulho de dizer que ela até hoje é a mais lida do Jornal de Pediatria. E o Jornal de Pediatria sabem que, claro, obviamente, tem estudos na área toda de pediatria. Então é interessante um estudo de psiquiatria chamar a atenção. E o que nós verificamos? Um risco maior de quem tem TDAH a acidentes, seja trauma dentários, acidentes de carro, automobilísticos, risco de suicídio e adição, claro que aqui muito mais quando tem a questão de depressão e também a adição, maior exposição à violência, risco de abuso de internet, risco de abuso sexual inclusive, risco bem maior comparado com quem não tem TDAH. Um estudo muito interessante que saiu ano passado conseguiu nos dar uma ideia muito boa, é um estudo publicado no Lancet, que é uma das maiores revistas científicas médicas do mundo, mostrou assim que um estudo com 3.000 portadores de TDAH, através de exames de neuroimagem, ressonância magnética, conseguiu identificar áreas do cérebro que realmente estão, vamos dizer assim, alteradas em quem tem TDAH comparado com quem não tem TDAH. E isso foi um achado muito interessante, porque quando é em cima de sintoma, na psiquiatria, parece que não tem uma credibilidade tão grande. As pessoas costumam, vamos dizer assim, questionar muito mais. Tá, mas sintoma, todo mundo tem, como é que é isso? Agora, quando a gente realmente vê um estudo de neuroimagem com alteração, isso chama realmente atenção. Vocês podem ver no slide que mostra assim, nesse estudo, a amígdala cerebral, accumbens, hipocampo, que são responsáveis pela regulação das emoções, motivação e o chamado sistema de recompensa, são menores nos pacientes com TDAH. E não é um pouquinho menor, realmente foi relevante essa diferença. Tá? Em relação a critérios diagnósticos, porque realmente nós temos que ter critérios. Não é assim, eu tenho desatenção, então tem TDAH. Não é assim. Realmente temos que ter, o primeiro critério, que é o critério A, são os sintomas. Mas não é só isso. Porque uma das queixas que se tem é, faz aí a escalinha, deu que tem TDAH, porque tem sintomas, então a pessoa tem que ser tratada já com, por exemplo, medicação. Não é tão simples assim. O critério A são os sintomas. De 9 sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade, eu tenho que ter pelo menos 6 deles no nível de frequência, causando prejuízo, e, claro, depois eu vou ter que identificar de outra forma, se não pode se dever a outro fator. Mas de 9 sintomas, 6 deles tem que estar numa frequência grande, atrapalhando a vida daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto. Vocês podem ver aí no slide que esses 6 critérios são para crianças e adolescentes até 17 anos. Depois são só 5 sintomas, o que é necessário, que é através do DSM-5, que é o Manual Estatístico Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que foi lançado em 2013, na sua 5ª edição, então, e que, vamos dizer assim, concorre, mas não necessariamente um contra o outro, mas com o CID-10, que é da Organização Mundial de Saúde, inclusive, então, reforçando, o TDAH é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, não são os americanos que inventaram, algum país em particular, a Organização Mundial de Saúde aceita, e são as duas, vamos dizer assim, os 2 critérios diagnósticos que nós temos, mas o DSM ele acaba sendo mais utilizado pelos psiquiatras
mesmo que para dar o código num atestado tenha que se usar o CID. Aí nós teríamos então, se a pessoa tem, por exemplo, 6 sintomas relevantes de hiperatividade e impulsividade e só 3 de desatenção, então qual é a apresentação que nós temos? A predominância de hiperatividade e impulsividade. Se for ao contrário, eu tenho 9 sintomas de desatenção e 4 de hiperatividade, eu tenho a apresentação com predomínio de desatenção. E eu posso ter prejuízo nas duas áreas, é o tipo combinado. Por isso que muitas pessoas dizem, não, mas eu não tenho hiperatividade, então não é TDAH. Não, a gente usa o termo TDAH, porque é a mesma doença, é o mesmo transtorno, mas com predomínio de desatenção. Então, resumindo, se tiver que levar um recado hoje da palestra, seria, na avaliação diagnóstica, não é só ter ou não ter sintomas. Eu tenho desatenção, hoje eu viajei na sala de aula, eu hoje não tive, essa semana não tive muito organizado, esse ano está um pouquinho mais difícil para mim, a não ser que seja realmente uma criança que começou o sintoma, né, começou com um problema na escola. Então, não é só ter ou não ter sintomas, é um diagnóstico dimensional, então tem que ter prejuízo, tem que ter uma frequência. Eu vou comparar aqui para vocês terem uma ideia, nesse slide, com outros diagnósticos que nós temos na medicina e que todo mundo vai, com certeza, aceitar. Pressão alta, então eu tenho hipertensão arterial sistêmica. A pressão arterial ela é ali entre 90 por 60 e 140 por 90. Claro que a gente fala 9 por 6, né? Mas o termo certo é 90 por 60, 140 por 90. E a glicemia, a glicose no sangue, 70 até 100. Então, nós podemos ter uma pressão baixa e uma pressão mais alta. E se a pressão é alta e seguindo os critérios, né, não só de estar alta, mas por um determinado período, nós vamos ter hipertensão arterial sistêmica. Aqui é muito parecido. Vocês veem ali, se o TDAH, os sintomas estão em grau que são incompatíveis com o nível de desenvolvimento, porque, por exemplo, uma criança muito pequenininha, ela é um tanto hiperativa e causa um impacto negativo, seja social, acadêmico ou ocupacional, num número, grau e frequência que leva ao prejuízo, aí então eu posso ter TDAH. De novo, recado mais importante, eu acho, dessa aula, frequência e intensidade levando a prejuízo desses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Lembrando que esse é só o critério A. Eu não vou poder falar aqui de todos os critérios, mas vamos ter o critério B, que é início de sintomas, o critério C em relação a ter prejuízo em pelo menos 2 ambientes, ter prejuízo é um outro critério, não se dever a problemas mais graves, tipo esquizofrenia, por exemplo. Então, é um pouco mais complexo, não é tão simples assim quanto parece ser diagnosticar TDAH. Uma outra questão, acho que muito importante, que eu trago aqui para vocês estão vendo aqui nesse slide, é em relação à herdabilidade do TDAH. São vários estudos, vocês veem ali na parte de baixo, que é desde 1971 até 2004 aqui, parei em 2004, né, porque esse estudo do Faraone foi em 2005, a média de herdabilidade, então se explica, né, pela passagem de genes de um familiar para o seu filho, dos pais para filho, é de 75%. Vocês olham ali, eu sei que está em inglês, mas pânico, né, transtorno de pânico está bem abaixo, câncer de mama também é um pouquinho mais abaixo até do que transtorno de pânico, esquizofrenia perto de TDAH, altura, não se tem dúvida, né? O filho é alto, então puxou o pai. Vocês veem que TDAH tem muito a ver com a questão de herdabilidade. Ali o amarelo é o TDAH, o ADHD em inglês. Comorbidades no TDAH. Aqui vem uma questão que comorbidade é quando eu posso ter TDAH e mais alguma outra coisa. Mas também um outro problema no TDAH, assim como, claro, qualquer outro transtorno, é se os sintomas não se devem a outra coisa. Mas aqui comorbidade seria, eu tenho TDAH, já é certo que tem, mas eu posso ter outra coisa associada, outro transtorno. Comorbidade, qual é o problema? São a regra, 70% de comorbidade. Dificulta a identificação, obviamente, porque tem outros sintomas e eu tenho que tentar identificar se é pelo TDAH ou por outro problema. Piores resultados terapêuticos em relação ao tratamento, seja medicação ou terapia. E muitas vezes eles devem ser estabilizados primeiro. Eu até botei que deve, mas, claro, depende, às vezes, de qual é a comorbidade. Pacientes, então, aqui com TDAH, frequentemente têm as comorbidades. Sei que está em inglês de novo aqui, mas o lado esquerdo aqui do slide são crianças e adolescentes, o lado direito adultos. Só para vocês terem uma ideia, ali na parte branca, crianças e adolescentes, só 31% tem TDAH puro, que se chama, né, sozinho, só TDAH.
um alto grau ali de transtorno de oposição e desafio no amarelo, 40%, ansiedade, 34%. Nos adultos, só 14% TDAH puro. Você vê ali que transtorno de ansiedade generalizada, que é o GAD, que está em inglês, a sigla, 53%, que é um problema de ansiedade. E aí, claro, tem outras questões, como o uso de droga, transtorno de humor, pânico e tal. Para vocês terem uma ideia, então, tanto para avaliar a comorbidade, ou seja, eu tenho TDAH e tenho um outro transtorno, tanto para avaliar se não é por outro motivo que eu estou tendo, por exemplo, sintomas de desatenção e hiperatividade. Vocês veem aqui nessa tabelinha o que pode mimetizar o TDAH em termos de desatenção. Então, TDAH, coloquei alguns exemplos bem à esquerda. Desatenção, desorganização, esquecimento, a pessoa perde objetos, ocorrem erros no trabalho, no estudo. Quem tem depressão também pode ter problema de concentração e memória. Por exemplo, a pessoa está numa sala de aula, está viajando, está pensando lá numa situação familiar difícil, está pensando na mãe que está doente, ou está pensando na sua vida que é uma droga, eu não sou feliz, e eu posso estar desconcentrado na sala de aula. Então eu tenho que descartar se não é depressão, ou se eu não tenho as duas coisas. Transtorno de humor bipolar, principalmente na fase de mania, a pessoa pode estar tão acelerada, fuga de ideias, distrações devido a esse pensamento muito rápido, acelerado, e também vai de alguma forma se distrair. Transtorno de ansiedade também, uma pessoa que tem medos, obsessões, quem tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, os pensamentos obsessivos podem atrapalhar tanto a atenção que podem mimetizar um TDAH. Então eu sempre tenho que estar investigando não só sintomas. Tem desatenção, é TDAH. Lembra que eu falei para vocês no início? Eu tenho que ver se não pode ser por outro motivo. Então eu falei aqui o que pode mimetizar o TDAH pela desatenção. Vocês vão ver agora pela hiperatividade. Então TDAH, a pessoa pode ser hiperativa, inquieta, impaciente, impulsiva, não se dá conta dos riscos. Vamos ver um tipo de depressão, principalmente a depressão agitada, angústia com inquietude, muita ansiedade, preocupação, não para quieto, não para de caminhar para um lado e para o outro pela preocupação, pode mimetizar. Transtorno de humor bipolar na mania também pode ter, entre aspas, uma hiperatividade, é muito mais uma agitação psicomotora, mas a pessoa também pode ser impulsiva, claro que é uma impulsividade agressiva, mas pode ser. Também pode não se dar conta muito dos riscos, mas claro que aqui teria grandiosidade. Mas bom, só para vocês terem uma ideia. E na ansiedade também, se tiver muita inquietude e nervosismo. Bom, para o tratamento, eu sei que já tivemos uma outra web palestra falando sobre tratamento não medicamentoso, mas eu acho que é muito importante, o psiquiatra sempre tem que estar atento à psicoeducação, que é informar a paciente, escola, família, esclarecer sobre o transtorno, falar sobre o medo do rótulo. Eu costumo muito usar o exemplo de uma coisa muito simples que é miopia. Eu tenho miopia, estou apresentando para vocês sem meus óculos, mas tenho miopia, uso óculos e miopia para mim, assim como para várias pessoas outras doenças, é um diagnóstico. Claro que, o que é o rótulo? É quando me chamam de, na minha infância, de quatro olhos, né? Então isso era o rótulo. Era ruim, porque eu não tinha como esconder que eu usava óculos, mas aí é rótulo, isso é outra coisa, aí é preconceito, aí tem que trabalhar de outra forma. Agora, eu tendo miopia e eu não tratando, eu vou ter outros problemas. E é miopia, parece uma coisa tão simples, mas pode ser pressão alta, como eu falei, diabetes. Então, diagnosticar não é necessariamente rotular. Se algumas pessoas usam o diagnóstico como preconceito, é outra história. Bom, orientação de manejo aos pais e familiares, porque também muitas vezes as pessoas não sabem como manejar. Um exemplo muito básico que a gente coloca é de um livro muito bom, escrito por um brasileiro aqui, chamado No Mundo da Lua, que é o Paulo Matos, lá do Rio de Janeiro. Ele fala muito assim no livro. Quando, por exemplo, a criança não conseguiu fazer alguma coisa porque estava desatenta e errou feio, o pai, ao invés de dizer assim, poxa, como tu é atrapalhado, assim, como o TDAH, como as letrinhas te deixam atrapalhada, é uma forma de tirar um pouco aquele peso, parece que a pessoa fez porque ela quis. E, na verdade, muitas vezes ela faz porque ela não consegue controlar, por exemplo, a desatenção. Claro que vocês podem ver aqui no slide grupos, associações de pais, familiares. Eu dou um exemplo da BDA, que você, pode ser acessado pela internet. Tem vários outros no mundo inteiro. Muitas vezes a orientação dos professores sobre o manejo em sala de aula se torna bem importante, bem interessante. Às vezes a gente tem que acabar indo à escola
para falar especificamente disso, não exatamente só para diagnosticar, mas também para ajudar depois no tratamento. Em relação a medicações, eu até trago sempre, né, nas minhas apresentações esses slides, que a mãe está falando ali, eu vou ler para vocês, está em inglês, Bob, precisamos falar sobre drogas. E aí ela pergunta para o filho, Ritalina ou Prozac? Porque de alguma maneira entrou já é virou de alguma forma piada, inclusive, que o psiquiatra vai medicar com medicações fortes, Ritalina ou outros remédios, né, mas a Ritalina é o mais conhecido, podem trazer vários prejuízos e não é o que eu vejo na minha prática. Nos estudos não é o que os estudos mostram também. Então, assim, são medicações, os estimulantes em particular, muito importantes para o tratamento. E a brincadeira que eu trago, né, é porque assim, eu estou atento a isso. O profissional precisa estar atento que a medicação tem efeitos colaterais como qualquer uma, assim como o Dramin dá sono, mas eu tenho que estar atento se é realmente necessário e se pode ajudar aquele meu paciente. E aí, claro, a outra ali, a brincadeira, né, o menino pede cola na prova e ela diz que só usa Ritalina, não usa aquela outra droga. Né? Mas assim, são drogas excelentes para auxiliar em quem tem TDAH. Só para vocês terem uma ideia, os fatores preditores de sucesso terapêutico a longo prazo em TDAH, tratamento com psiquiatra, tratamento prévio das comorbidades, lembra que a gente falava, né? Os outros transtornos estão associados, e as formulações de liberação prolongada, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mais ainda em particular, sobre o que a gente chama de ritalinização, que, vamos dizer assim, é uma das maiores queixas, né, que se vê quando alguém vai falar contra o tratamento medicamentoso, que estão usando demais a medicação. Realmente, o que se verifica na prática? O uso inadequado por muitas pessoas que não têm o TDAH e acabam usando porque querem fazer um concurso público, querem estudar para um vestibular e vão fazer assim, eu brinco que é um café que dura muito tempo, né? Porque, por exemplo, a Ritalina dura 4 horas, tem um outro remédio que chama Ritalina LA que dura 8 horas, Concerta dura 12, todos são o mesmo medicamento, metilfenidato, e o Venvanse dura 13 horas. Então, assim, é um café que dura bastante, né? Quando eu fazia medicina, eu eventualmente tomava café. Na minha terra, tomava chimarrão para tentar ficar um pouco mais acordado para estudar. Só que aqui nós estamos falando de uma medicação. E que, de novo, não é tão simples também. Ao mesmo tempo, é muito bom para quem tem TDAH, pode ser prejudicial para quem não tem. Principalmente na questão do risco de abuso. Aqui é muito importante. Os estimulantes, eles são tarja preta, mas diferente de outro tipo de tarja preta, que são Rivotril, Alprazolam, Diazepam, que também são remédios excelentes, mas são para tratar a ansiedade. Esses remédios são os estimulantes. O risco maior de dependência é se tiver abuso. Então, quem não tem TDAH e está usando de forma errada, de alguma forma está abusando. Né? Nós chamamos de doping cognitivo. Tá, mas e quem tem TDAH? Pode abusar? Pode também. Mas muito importante, tratar o TDAH pode não só prevenir, por exemplo, repetência escolar, que nós falamos lá no início, prevenir acidentes, mas pode prevenir também o uso de drogas, abuso e dependência de drogas. Então, usar na infância e adolescência uma medicação um estimulante não significa que depois o adolescente, por exemplo, vai abusar de substância. Ao contrário, se eu não tratar o TDAH é que ele tem muito maior risco. Isso é muito importante. Lembram também do estudo que eu mostrei para vocês, que linkava até mesmo o risco de suicídio a quem tinha maior uso de abuso de substâncias. Então, assim, tratar com esses estimulantes, se eu tenho TDAH, numa dose adequada, é importante. Se eu abusar daquela dose, por exemplo, uma pessoa que está saindo, fazendo festas e chega 2 da manhã, e aí no outro dia, ao invés de tomar a sua dose habitual, toma uma dose maior porque o remédio pode tirar um pouco o sono. Está abusando naquele dia. Se seguir abusando, pode ter risco de dependência. Em especial sobre a ritalinização, foi feito esse estudo em 2013, também aqui por um grupo de brasileiros, né, liderados pelo Paulo Matos, que eu falei há pouco do livro No Mundo da Lua, e eles fizeram um levantamento do número de caixas vendidas, né, de Ritalina e de quantas pessoas, pela porcentagem, né, que se sabe, de 5,29% de crianças e adolescentes teriam um TDAH,
quantas pessoas estariam sendo tratadas no Brasil? Porque a queixa era, ou pelo menos assim, o que era colocado, estão vendendo demais Ritalina. E eles fizeram um levantamento. Olha que incrível. Por esse levantamento, apenas 16,2 a 19,9, porque eles tinham uma margem, eram tratados no Brasil em 2013 o estudo, mas em relação a 2009, 2010, esse levantamento. Então, vamos colocar, 20% das pessoas eram tratadas. Então, na verdade, o número de caixas vendidas deveria ser muito maior. E, infelizmente, aqui nós vamos ter que considerar que muita gente, desses 20%, vamos considerar 20%, ainda está usando sem precisar. Claro, não só por pessoas que querem, mas também por maus diagnósticos, isso eu concordo. Em relação à avaliação de custo-efetividade, teve um estudo brasileiro, no pessoal lá de Porto Alegre, muito interessante, em que se fez um levantamento assim, se tratar quem tem TDAH, aqui só de crianças e adolescentes no Brasil, todas as crianças e adolescentes com TDAH, tratando direitinho, tratando como manda a Organização Mundial de Saúde, o quanto o Brasil economizaria. Que também uma outra questão é, mas tratar o TDAH vai trazer gasto, que é mais uma medicação a ser colocada na rede pública. O Brasil gasta 1.841 bilhões por ano pelas consequências de não tratar. E se tratasse, economizaria 1.163 bilhões. Então, ainda por cima, o país poderia economizar com um tratamento adequado. Bom, em relação a cuidados específicos, porque, claro, eu falei sobre as medicações, o quanto é importante ter um bom diagnóstico, o quanto é importante tratar com psicoestimulantes, qualquer um dos que eu falei são primeira e segunda escolha. Se a gente não conseguir se dar bem com a primeira, vai ir para a segunda. Depois vocês podem fazer, claro, perguntas sobre isso. Mas cuidados específicos. Orientar que a criança, principalmente, claro, criança, adolescente, mesmo às vezes o adulto na sala de aula, sentar mais perto da professora, não sentar no fundão, que vai ter mais barulho, vai ter muita gente na frente chamando a atenção, longe de portas e janelas, de colegas agitados. Às vezes a criança pode ter um colega colaborador, isso é mais delicado, porque seria aquele colega que iria ajudar, e às vezes os pais desse colega não querem que ele se atrapalhe, vamos dizer assim, mas pode ter auxílio para atenção em aula sem expor. Muitas vezes a gente conversa com o professor para que ele às vezes dê um toquinho na cadeira, na carteira daquele menino, aquela menina que tem o TDAH para chamar um pouco a atenção. Pode chamar a atenção mais perto, às vezes um toque no ombro para chamar a atenção da criança que às vezes está um pouco desligada. Talvez seja melhor do que chamar a atenção diretamente. Fulano, não está prestando atenção. E isso acaba expondo a criança, porque ela vai ter que chamar muitas vezes 2, 3 vezes, 4 vezes, e isso é exposição. Auxílio para elucidação de questões de prova, apesar de que em muitas escolas é colocado que a interpretação é livre, mas um pequeno auxílio em geral é interessante, uma questão que foi escrachadamente errada, poder dizer, olha, um sinalzinho, gente, vamos cuidar do sinal, pode chamar a atenção da turma de alguma maneira, mas dá um toquinho na mesa daquele menino, daquela menina que tem TDAH. Eventualmente, quem tem então TDAH não consegue acabar rápido um trabalho, uma prova, dá um tempo extra. Questões mais objetivas e simples, às vezes as questões são muito extensas e quando chegou no final a criança ou adolescente nem sabe mais o que está valendo. Uma prova mais limpa, que não tenha muito detalhe na volta da prova, que possa chamar a atenção. Eventualmente uma releitura de prova, então revisar essa prova com aquela criança para ver o que ela errou, se ela consegue identificar. Aulas de revisão, contato com os pais para informar o comportamento em aula, para trocar ideias também, porque muitas vezes os pais têm uma ideia muito boa, a professora pode ter uma ideia. E, claro, contato com os profissionais que acompanham o aluno, seja o psiquiatra, psicólogo, pedagogo, fono, porque assim, a equipe, não só os professores, eu acho que vale ter o contato, a família, obviamente, mas os profissionais entre si. Algumas questões finais, vamos dizer assim, sobre a minha apresentação. Informação, então. Cursos e palestras. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Tentando se informar, depois vocês vão fazer algumas perguntas. Então, sobre qualquer tipo de transtorno ou doença na medicina, ou qualquer outra questão, a gente tem que se informar. Principal, assim, questão básica.
Psicoeducação. Pais, professores, muitas vezes são os profissionais que vão fazer essa psicoeducação. Compreender, né, então essa informação, essa psicoeducação, compreender para entender e não discriminar. Mas, gente, tanto diagnóstico como tratamento. Então, se eu estou entendendo que realmente existem crianças que têm um número maior de sintomas do que o normal, do que a média, estão trazendo, né, uma frequência muito alta, com prejuízo, então tem o diagnóstico. Mas também entender o tratamento, porque senão, muitas vezes, eu até entendo que tem TDAH. Não, mas tratar não pode. Mas assim, tem que entender por estudos, o que os estudos estão dizendo. Fui eu que falei da minha experiência clínica ou estou trazendo a minha experiência de vários estudos bem conduzidos no mundo inteiro? Então aí, compreender então para poder identificar, chamar os pais, conversar e também muitas vezes saber encaminhar. Porque muitas vezes eu não sou o profissional que vou poder dar o diagnóstico, mas eu posso levar essa questão para a família, discutir com a família e trocar uma ideia com a família, assim, olha, eu acho que o teu filho, eu acho que o teu irmão, não sei, ele tem alguma dificuldade, quem sabe tu leva para o profissional. E tem que saber qual é o profissional que pode auxiliar. E aí eu vou então trazer um pouquinho da experiência desse semestre, né, que é o PRODA, que é o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é uma parceria entre o PRODA do Rio Grande do Sul, que é lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o PRODA daqui, que é do HU, também com auxílio da Universidade Federal de Santa Catarina. O Dr. Rode, que é quem coordena o PRODA de Porto Alegre, ele é só o presidente da Federação Mundial de TDAH. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está bem assessorado, com certeza. O objetivo desse nosso programa, que são só de voluntários ali no HU, é a avaliação inicial em especial. Então nós vamos fazer a avaliação inicial por um psiquiatra, psicólogo e na parte de crianças e adolescentes também uma pedagoga. Também temos o auxílio de auxiliares de pesquisa com uma entrevista semi-estruturada, que são alunos da medicina, fazendo o diagnóstico, se for realmente então o TDAH, mas se não for, nós vamos dar o diagnóstico de qualquer forma. É convidado o paciente a ficar 3 meses na infância e adolescência, um tempo maior no grupo de adultos, para começo de tratamento. Então, infelizmente, não é um ambulatório que vai, vamos dizer assim, dar conta da demanda, né, de pacientes atendidos no Santa Catarina, ou Florianópolis ou Santa Catarina. Mas é o diagnóstico e início de tratamento. E aí, o encaminhamento precisa ser via posto de saúde, né? É um contato com a rede pública municipal, porque a rede pública estadual é um pouco diferente. Eu não trabalho na rede pública, né? Mas a informação que eu tenho é que para o encaminhamento, daí tem que ser via CAPS e o CAPS pode então fazer um encaminhamento de casos mais graves para o hospital infantil, e aí o neurologista então vai dar o diagnóstico. Mas claro, não quer dizer que é só o neurologista, nesse caso, ou no meu caso, só o psiquiatra que pode dar o diagnóstico, né? O pediatra pode dar o diagnóstico, o pediatra pode tratar, o clínico geral pode fazer o diagnóstico e tratar. Claro que aí tem que saber como faz bem feito o diagnóstico, né? E o PRODA, então, já está funcionando, né? Recebemos poucos pacientes, mas já está funcionando. E quem tiver interesse pode entrar em contato também para tirar algumas dúvidas. E quem tiver alguma dúvida na questão de encaminhamento pela rede estadual, pode então fazer o contato com a central de regulação, que vão dar mais informações para vocês. Muito obrigado, aqui é o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida também pode entrar através do meu e-mail, que é marcelo_calcanho@hotmail.com, e perguntas e respostas estou à disposição de vocês, gente. Nós temos uma pergunta de Morada Nova, de Minas. Gostaria de saber quais as funções normalmente são achados comuns alterados e uma avaliação neuropsicológica em crianças com TDAH. O início ali, não sei se eu entendi bem. Gostaria de saber quais as funções normalmente são achados comuns alterados e uma avaliação neuropsicológica em crianças com TDAH. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, a função de uma avaliação neuropsicológica
ela pode ser bem interessante. Ela não necessariamente é assim, eu tenho que ter a avaliação neuropsicológica para fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, então como eu mais ou menos ali coloquei para vocês, claro, eu não trouxe todos os critérios, né? Mas a avaliação de sintomas, verificar se deve realmente a um possível TDAH ou a outros problemas, se não tem outros sintomas associados, tipo sintomas depressivos, por exemplo, se tem prejuízo, se tem uma frequência adequada. Mas a avaliação neuropsicológica, assim como a avaliação pedagógica, por exemplo, ela pode me auxiliar muito. Então, o psiquiatra, o neuro, sei lá, o pediatra, ele pode ter o auxílio da avaliação psicológica para verificar assim, se realmente tem dificuldade na atenção daquela criança, se ela é muito hiperativa. Mas, não sei se também o início ali da pergunta, o que está alterado, quando eu falo de desatenção, eu não falo só de não prestar atenção na aula, por exemplo. É dificuldade de atenção, de concentração, de memória, organização, não postergar coisas, não ter esquecimento de objetos. Então, assim, persistência, iniciativa, é um pouco mais complexo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de desatenção. Eles queriam saber, né, quais as funções normalmente são achados comuns alterados em uma avaliação neuropsicológica de crianças com TDAH. Assim, não é o psiquiatra que faz a avaliação neuropsicológica, né? Mas tem uma série de critérios, que é o psicólogo que faz. Tem uma série de critérios em que o psicólogo vai verificar mais função executiva, atenção, concentração, nível de distração, mas eu não saberia dizer especificamente cada um, não tenho gravado, né, na minha memória, porque quem faz essa avaliação é o psicólogo, mas é mais ou menos isso, né? Então, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre uma questão tão importante, né, em termos de saúde pública, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Reforçar a importância de fazer um bom diagnóstico, avaliar a comorbidade, diagnóstico diferencial, mas que realmente seja feito com todos os critérios. Reforçar que TDAH existe sim, né, e que pode trazer muito prejuízo para a vida de uma pessoa, inclusive, né, associação com maior risco de suicídio. Claro que não é assim, diretamente pelo sintoma, mas pela história de vida dessa pessoa, principalmente quando tem ligação com acidentes, uso de drogas, depressão. Reforçar que o tratamento, primeiro assim, antes até, o diagnóstico não é um rótulo, o diagnóstico é realmente diagnóstico para ter uma ajuda para aquela pessoa, que o tratamento em geral, né, a gente acaba pensando em medicação, não é só a medicação, mas realmente a medicação, felizmente, traz um benefício enorme para o paciente, principalmente em casos moderados a graves. Nem sempre, né, o médico vai forçar o uso de uma medicação, vamos dizer assim, falando num nível mais popular. Vai se discutir com o paciente, acho que é isso que tem que ser feito, explicar bem como é que é a medicação. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer dessas questões que eu levantei, às vezes a pessoa não fica à vontade de falar aqui no momento, ou vai assistir essa palestra depois, entre em contato ali pelo meu e-mail, é bem tranquilo, em geral eu consigo responder rapidamente. E então, de novo, agradecer e até uma próxima oportunidade.